Boa noite, hoje vamos à nossa segunda aula deste curso introdutório. Inicialmente eu gostaria de falar que este ano, fruto já da minha experiência de vários anos deste curso introdutório, eu vou conduzir a aula um pouco mais devagar, mesmo que o curso se alongue por mais 2 aulas. Mas eu pretendo, digamos, esgotar o assunto da aula anterior que nós ainda não havíamos terminado. Então, hoje nós vamos continuar com o estudo da servidão apresentar. E o nosso tema de fundo será a Guerra Fria, que é um tema de fundamental importância para a compreensão da atual ordem internacional. Nós podemos dizer, e aqui eu já deixo uma grande ideia, que vocês podem usar para compor uma introdução, aquela, digamos, primeira frase, apresentar a ideia central numa introdução, ou quiçá mesmo numa conclusão. E que ideia força é essa? A Guerra Fria, em grande parcela, moldou vários aspectos da política internacional. Então veja que ideia interessante para uma conclusão. A Guerra Fria moldou vários parâmetros das atuais relações de poder da atual política internacional. E um desses parâmetros que nós podemos usar, vamos utilizar o conceito da herança ideológica da Guerra Fria. A permanência da herança ideológica da Guerra Fria, que de certa forma hoje nós podemos presenciar em certos relacionamentos políticos e econômicos entre China e Rússia, de um lado, e o antigo bloco ocidental do outro, Estados Unidos. Esses alinhamentos ideológicos decorrentes dessa herança ideológica da Guerra Fria foram vistos e são vistos com grande particularidade lá no Oriente Médio, também nas questões relacionadas à expansão da OTAN, que atingiu as fronteiras da Rússia e que, por decorrência, houve a crise da Ucrânia, a anexação da Crimeia, e também vejo dentro do nosso próprio continente sul-americano, a crise da Venezuela, de certa forma, também reproduziu alguns alinhamentos ideológicos decorrentes da herança ideológica da Guerra Fria. Então, veja que nós estamos iniciando a aula de hoje, que vamos tratar o tema de fundo. O foco principal da aula é a servidão apresentar. Mas dentro dessa metodologia do curso Argos, nós sempre temos uma questão de fundo e também um grande tema de fundo. O nosso grande tema de fundo hoje é a Guerra Fria. E aqui nós já deixei algumas ideias muito relevantes para explorarmos uma consequência da Guerra Fria, dentro daquela ideia que nós podemos aproveitar, de que a Guerra Fria, em grande medida, ela moldou e ainda molda alguns parâmetros das relações de poder desta política internacional do século XXI. E nós já falamos qual é. Utilizamos qual conceito? Qual foi o conceito que foi utilizado? A herança ideológica da Guerra Fria, que, de certa forma, reproduz aqueles alinhamentos ideológicos verificados durante o confronto da bipolaridade. Então, eu deixo assim esta pequena ideia para nós entrarmos na Guerra Fria em termos de conhecimento. Então, vamos ver agora, eu vou passar os slides para nós chegarmos lá naquele slide que nós terminamos. E vou fazendo uma rápida recordação. A questão de fundo era apresentar a Guerra Fria. E eu falei que o que é a servidão apresentar. E lembrando sempre, esqueci, desculpe, o principal propósito ainda dessa aula qual é? Identificar os estilos redacionais da servidão. E nessa aula nós estamos identificando. Neste momento eu quero apenas que vocês saibam identificar que cada servidão tem um estilo redacional próprio. E o estilo redacional da servidão apresentar é esse que vamos ver agora. E lembrando que o que é apresentar? Apresentar, eu vou
Eu vou explicar uma ideia. Eu vou falar tudo o que eu sei relacionado àquela ideia. Então veja que a redação da servidão apresentar. O que é a Guerra Fria? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui uma ferramenta ou lápis. Eu vou citar uma ideia. Eu vou citar uma ideia que me permita apresentar a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito ideológico. A Guerra Fria teve como um de seus conceitos também, por meio do qual eu posso explicar a Guerra Fria, a cortina de ferro. Então, eu vou citar a ideia e por meio aí de umas 7, 8 linhas, não é uma tetática, mas é uma média assim, um padrão de redação, que depois cada um vai chegar a uma redação mais ideal. Eu vou explicar o significado disso que eu expliquei aqui em torno de 7 a 8 linhas, logicamente apresentando aquelas ideias força. Então vejam o que é a servidão apresentar. Eu cito a ideia e vou explicar. Por exemplo, apresentar o Brasil, apresentar o país, o Brasil. Eu posso apresentar o Brasil com vários conhecimentos, por suas características, por alguns aspectos do seu passado histórico. Então, o que eu poderia fazer? Apresentar o que? O Brasil. Então, país de dimensões continentais, seria uma citação. País com extenso litoral, seria outra citação. A terceira citação, país de diversidade cultural, uma outra citação. País de diversidade climatológica, uma outra situação. País com variados biomas, e assim iria apresentando o Brasil. Então, vamos fechar essa ideia. O que é servidão apresentar? Eu vou citar e vou explicar. Muito importante, veja, eu vou citar e vou explicar. Agora, atenção, estamos fazendo prova. Logicamente que quem faz prova quer atingir o quê? Os maiores scores da banca de correção. Quem está fazendo prova quer atingir os maiores scores relacionados tanto ao método, logicamente, como também ao conhecimento. Vejamos, então, vou dar um exemplo de como que se distribui o score nessa servidão apresentar. Digamos que nós estivéssemos nessa questão aqui, apresentar a Guerra Fria. E digamos que o corretor, a banca, tivesse 20 ideias, tivesse 20 scores, tivesse 20 ideias para distribuir aqui. Certamente que essas ideias seriam distribuídas mais ou menos dentro dessa porcentagem. Dentro dessas 20 ideias, umas 5 ideias ficariam para citação, e umas 15 ideias iriam ser distribuídas aqui por ideias relacionadas ao conhecimento certo colocado na explicação da citação. É lógico que isso é apenas um exemplo, mas haveria uma distribuição de porcentagem, ok? O que eu estou querendo passar neste momento para vocês que é muito importante? Por quê? Digamos que na prova eu levante 12 ideias. Digamos que eu levante 12 ideias para colocar na minha prova. Eu vou citar e vou explicar. Mas digamos que, por pressão do tempo, eu estou fazendo a prova, olhando para o relógio, e de repente eu vejo, não vai dar tempo de colocar as 12 ideias completas. O que eu faço? Eu coloco, digamos, umas 8 ideias completas, ou seja, eu cito e justifico,
E depois eu coloco somente a citação das ideias. Logicamente que eu vou ganhar pontos somente pela citação das ideias. Está bem? Assim eu já deixo assim um macete inicial para que vocês já comecem a ficar atentos. Os passos para a solução de uma questão eu vou interpretar, eu vou esquematizar e vou fazer a redação. Então, é sempre importante, vejo que eu terei 5 minutos para a redação para levantar ideias da interpretação e da minha esquematização. Então, eu lembrei a semana passada, que vocês devem ler a página 17, mas que o curso utiliza esse macete aqui para interpretar a questão. Então, no rascunho, eu vou levantar qual é a servidão, ideia central, qual é o pedido, a condicionante de tempo, condicionante de espaço, gerúndio e também o pedido do gerúndio. Isso aqui nós já tínhamos visto a semana passada, então vamos entrar agora nessa questão aqui. Então veja que agora, nessa questão, vai apresentar um destacando. É uma questão muito comum nas provas da ICM. Apresentar destacando. Significa o quê? Que eu vou citar a ideia, eu vou explicar e vou destacar também. Então vamos a um exemplo. Apresentar a Guerra Fria destacando os seus reflexos no Brasil. Então veja que eu vou apresentar a Guerra Fria, mas também, ao mesmo tempo, eu vou destacar os seus reflexos no Brasil. Ok? Apresentar a Guerra Fria, vírgula, destacando os seus reflexos no Brasil. Vejo que esse destacando, logicamente, é o gerúndio. E sempre que eu perceber que numa questão tem um gerúndio, atenção para o gerúndio, que eu tenho que procurar responder ideias relacionadas ao destacando. É preciso apresentar ideias relacionadas, digamos, um destacando para cada citação, não é obrigatório. Se eu tiver, e se eu souber ideias, logicamente que eu coloco. Mas nem sempre toda a questão do apresentar destacando vai me exigir que em cada citação eu tenha que colocar um destacando. Eu vou colocar destacando quando tiver um destacando. Está bem? Porque o foco principal qual é? É o apresentar a Guerra Fria. O foco principal é a Guerra Fria. Mas quando couber um destaque, atenção que esse verbo é muito importante, mas quando couber um destaque, aí eu vou destacar. Vamos a um exemplo prático. A interpretação nós já vimos a semana passada. Eu vou voltar de novo à interpretação, mas vamos inicialmente para a identificação da redação dessa questão apresentar destacando. Então vamos ao esquema, tá ok? Então vamos tratar do esquema. E como é que eu faço um esquema? Eu li a questão, interpretei a questão, depois eu pego um papel e vou rapidamente gerar 10 ideias, muito rápidas, que eu chamo o brainstorming inicial do conhecimento para solucionar a questão. É muito importante porque, neste momento, o cérebro vai se aproximar do conhecimento daquela questão. Então, o primeiro passo do esquema, eu vou fazer um rápido brainstorm. Eu vou apresentar a Guerra Fria. Que pergunta que eu faço? Vejam, o que é apresentar? Apresentar é apresentar o significado. O que é, o que foi. Então, eu faço uma pergunta para mim mesmo. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito ideológico. Por quê? Porque foi um conflito que contrapôs dois sistemas antagônicos de vida,
duas cosmovisões de mundo diferentes, democracia versus comunismo. A Guerra Fria foi um conflito prenunciado ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, as potências ocidentais já vislumbravam a construção de uma nova ordem internacional. E nessa ordem internacional, a União Soviética, já era sabido, não iria ficar dentro desse bloco dos vencedores. Por causa de quê? Por causa das diferenças ideológicas entre esses dois sistemas. E foi a ideia que eu falei na aula passada, uma ideia muito importante. Atenção, o conflito ideológico leste-oeste, o conflito ideológico democracia versus comunismo, não nasceu na Segunda Guerra Mundial, também não nasceu na Guerra Fria. O conflito ideológico leste-oeste, o conflito ideológico que contrapôs esses dois sistemas de mundo, o sistema do bloco democrata, capitalista versus o sistema comunista socialista, ele nasce como decorrência da Revolução Russa de 1917 e tem um marco definidor, que é a Terceira Internacional Comunista de 1919, na qual Conferência Internacional de Comunistas, na qual Lenin estipula como uma missão da Revolução Russa a exportação dos ideais comunistas da Revolução Russa. E aí afirmando a incompatibilidade mortal entre esses dois sistemas políticos e econômicos. Então veja aqui, o ódio mortal, não vamos falar ódio em prova. A incompatibilidade ideológica surge com a Revolução Russa. Então, e durante a Segunda Guerra Mundial, houve conferências multilaterais entre os países aliados, a Conferência do Atlântico, e principalmente aquelas conferências definidoras que já prenunciavam a formação de uma nova ordem internacional, a Conferência de Alta, a Conferência de Potsdam. Essas conferências, de certa forma, já estavam prenunciando o início de uma Guerra Fria, que viria a ser a Guerra Fria. Então, eu posso citar como uma característica para apresentar a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito prenunciado ainda durante a Guerra Fria. Eu também posso citar que a Guerra Fria dividiu o mundo por áreas de influência. Um conceito muito importante. Usem esse conceito, áreas de influência. Esse conceito nos vem da geopolítica. O que é geopolítica? Atenção, o que é geopolítica? A geopolítica é uma área de conhecimento que trata de relações de poder entre estados em torno de disputas decorrentes do interesse pelo controle, pelo domínio de grandes áreas geográficas. Nesse sentido, a geopolítica orienta a formulação, a grande estratégia. A geopolítica orienta a grande política dos estados. Então, vem esse conceito de áreas de influência. Ao final da Segunda Guerra Mundial, nessas conferências realizadas ainda no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido por áreas de influência, áreas nas quais um bloco não entrava sobre os interesses do outro bloco. Então vejamos algumas áreas de influência. A Europa Oriental ficou sob influência da União Soviética, de Stalin. Em contrapartida, a Europa Ocidental, sob a influência do bloco ocidental, liderado pelos norte-americanos. O continente hemisférico, América do Norte, América Central, América do Sul, ficou sob a influência norte-americana. Atenção que aí temos uma ideia importante, porque aí vai entrar o Brasil. Então veja que o Brasil insere-se, atenção que essa ideia é muito importante, atenção que ele caderno na mão.
Nesse sentido, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil insere-se na Guerra Fria sob a liderança estratégica política dos Estados Unidos. O Brasil insere-se na Guerra Fria no contexto da aliança estratégica do Bloco Ocidental. E qual foi um marco diplomático para caracterizar essa inserção do Brasil nesse bloco da Aliança Estratégica Ocidental? Alguém poderia me citar? Qual foi o marco? É o marco diplomático, que eu tenho que saber. Eu já adianto nessa aula desse curso introdutório ainda. É o marco que vai caracterizar essa aliança estratégica que insere o Brasil no bloco ocidental ao final da Segunda Guerra Mundial, aí no bloco ocidental da Guerra Fria. Esse marco é um acordo diplomático, é o TIAR, ou chamado também o Acordo do Rio de Janeiro, de 1947. O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Em 1947, o Brasil insere-se dentro desse arcabouço diplomático de contenção do expansionismo soviético. Então vejam que os Estados Unidos da América, liderando esse bloco ocidental, a fim de proteger o hemisfério ocidental, as Américas, desse expansionismo soviético, respeitando o conceito de áreas de influência, os Estados Unidos esboçou alguns acordos diplomáticos que para a América e para as três Américas redundaram na criação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e também na assinatura do TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, também denominado o Acordo do Rio de Janeiro de 1947, também chamado o Acordo do Rio. Então vejo que eu posso apresentar a Guerra Fria, a guerra que dividiu o mundo por áreas de influência. E vejo que aqui eu já botei um destaque, né? Um reflexo para o Brasil foi esse aí. Bem, agora vejo aqui uma outra ideia que eu poderia caracterizar, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito que marcou a configuração bipolar do sistema internacional. Logicamente, configuração bipolar. E aí, eu vou aproveitar para trazer um conceito que vocês vão usar durante todo o concurso, um conceito durante todo o curso, um conceito que vocês necessariamente devem ter. É o conceito de configuração de poder. É o conceito de configuração de poder. Eu vou escrever aqui o conceito, porque eu vou escrever aqui. Eu falei que é impossível colocar todas as ideias no slide. Vocês devem ter um caderno, porque as ideias vão surgindo, ideias importantes. Eu sei o que já vai ser cobrado adiante. Eu faço questão de ir adiantando já para nós facilitarmos o nosso estudo já para o próximo ano. Configuração de poder. Configuração de poder, ou também chamado de polaridade, tá ok? Configuração de poder ou polaridade, estamos aqui, eu vou apagar aqui. Configuração de poder ou polaridade são dois conceitos que nos vêm da disciplina de relações internacionais. Esse assunto de relações internacionais consta no Plagios, a razão pela qual eu faço questão de já apresentar esse conceito. A configuração de poder, ou também chamado de polaridade, o que é a configuração de poder no sistema internacional? Digamos que alguém pergunte assim, João, Pedro, apresente a configuração de poder no período de 1945 a 1990. Apresente a configuração de poder do sistema internacional. Ou também,
usando outro conceito que reproduz a mesma ideia, apresente a polaridade do período da Guerra Fria. A configuração de poder diz respeito a quantos polos de poder existem no sistema internacional. Por exemplo, um sistema internacional com dois grandes polos de poder, dois grandes estados poderosos, um sistema internacional no qual a maior concentração de recursos de poder, use esse termo, um sistema internacional no qual a maior concentração de recursos de poder. Eu vou repetir, escreva esse termo, que é um termo bem característico das relações internacionais e que serve para definir a configuração de poder. Vou repetir, um sistema internacional no qual a configuração de poder, a configuração de recursos de poder desse sistema apresente-se como centrada em dois estados, eu estou diante de uma configuração de poder bipolar, ou seja, eu tenho dois estados ou dois estados muito poderosos, no qual os outros estados de menor recursos de poder, outros estados de menor envergadura de poder, orbitam em torno desses dois estados. Ou seja, aqui assim eu estou diante de um sistema internacional de configuração de poder bipolar, ou posso usar a mesma expressão, estou diante de um sistema internacional cuja polaridade representa um sistema bipolar. Está bem? A época do Império Romano, do Império Romano, qual era a configuração de poder na era do Império Romano? Qual era a configuração de poder à época do Império Romano? Alguém poderia me responder? Qual era a configuração de poder à época do Império Romano? Um grande, único, poderoso império. Logicamente que era um mundo unipolar. Exatamente, perfeito. Era um mundo unipolar. Vejam que, ao final do Congresso de Viena, de 1815, o Congresso de Viena restaurou a ordem monárquica dinástica na Europa. E o Congresso de Viena, ele foi bolado por meio de 5 potências, as 5 grandes potências da Ordem de Viena, as quais formaram o Concerto de Viena, o Concerto Europeu. Os 5 grandes. Logicamente que a Ordem de Viena, aquela ordem internacional que foi do final da Era Napoleônica, 1815 até o início da Primeira Guerra Mundial, uma ordem multipolar, com 5 grandes atores: Inglaterra, França, Rússia, Prússia e o Império Austro-Húngaro. Vejam que o período de entreguerras, Primeira Guerra Mundial até Segunda Guerra Mundial, nós também assistimos a um mundo de configuração de poder multipolar. Inglaterra, Estados Unidos, Itália. Ok? Está bem? Então vejo que a Guerra Fria, ela marcou a configuração bipolar do sistema internacional. Uma outra característica pela qual eu posso apresentar a Guerra Fria foi marcado pela corrida nuclear e espacial. O controle do espaço iria proporcionar acentuadas vantagens tecnológicas para o país que detivesse o controle do espaço, ou que tivesse partido para a corrida inicial. Uma outra ideia, a Guerra Fria influiu no processo de descolonização afroasiático. É outra ideia que eu posso levantar. Ok? Então, vejo que o mundo dividido por áreas de influência, aquelas ex-colônias europeias
que estavam em processo de descolonização passaram a ser objeto da influência geopolítica, porque não convinha que, digamos, que uma ex-colônia europeia, digamos Angola, caísse sob o jugo soviético, seria uma perda de uma área de influência para o outro bloco, o que foi ocorreu, digamos, com Angola. Angola tornou-se independente sob orientação do regime marxista-leninista. Agostinho Neto, Angola, durante muito tempo, até o final da Guerra Fria, foi um país que esteve sob orientação da União Soviética, orientação soviética, o partido MPLA de Agostinho Neto, o Movimento Popular de Libertação de Angola. Tem uma outra ideia relacionada, que eu posso citar. A Guerra Fria foi um conflito marcado pela Guerra Revolucionária Comunista. Outra ideia que apresentou diferentes fases. Atenção que eu vou trabalhar um pouquinho com essa ideia aqui. Vou ver só um pouquinho, deixa eu ver o que tem adiante. Tá ok. Então vejo aqui. Então vejo ainda que eu estaria no esquema, tá ok? Eu estaria fazendo um brainstorm inicial de levantamento de quais ideias que eu iria citar. Logicamente que eu estou demorando mais porque eu estou também já adentrando um pouquinho mais no conhecimento. Logicamente que tenho certeza que vocês já perceberam isso. Na verdade, nós estamos fazendo um brainstorm. Mas vamos tratar dessa ideia aqui. Ó. A Guerra Fria apresentou diferentes fases. A Guerra Fria não foi um bloco uníssono, um bloco rígido, que totalmente vivenciou a mesma estrutura rígida de confrontação bipolar. Não. A Guerra Fria apresentou diferentes fases. E quais fases? Nós tivemos inicialmente, que vários autores denominam, a Primeira Guerra Fria ou a Guerra Fria quente. Logicamente que vamos colocar o entre aspas aí. A Primeira Guerra Fria ou a Guerra Fria quente. Esse período vai mais ou menos do final da doutrina Truman, 47, até, digamos, mais ou menos 1955. Mais ou menos a Primeira Guerra Fria quente. E quente por quê? Esse período é o período de maior rigidez dos blocos. Os blocos realmente estavam rígidos. Os blocos estavam superalinhados. Então vejo que o Brasil, o governo Dutra, alinha-se muito com os Estados Unidos. O Partido Comunista no Brasil é retirado da legalidade pelo próprio governo Dutra, dentro dessa concepção da rigidez dos blocos ideológicos. A Primeira Guerra Fria quente. Vejam quantos acontecimentos que revelam essa rigidez e confrontação ideológica. Nós tivemos aqui a crise do bloqueio de Berlim de 48, tivemos que grande guerra que nós tivemos aqui em 53, aqui tivemos uma grande guerra, a Guerra da Coreia, exatamente, a Guerra da Coreia é um momento que marca essa rigidez dos blocos ideológicos. Esta primeira fase da Guerra Fria, uma Guerra Fria quente, de extrema tensão, surgimento da doutrina Truman, ponto de maior extensão, o ponto também no qual a estratégia de contenção estava em vigor pelos Estados Unidos. Então vejo que esse momento aqui, ó, a primeira Guerra Fria quente, ela tem um momento também, e esses são, digamos, as principais crises dessa fase. 48, a crise do bloqueio de Berlim. Depois pesquisa na internet que não há tempo para explicar. Mas eu tenho certeza que vocês já viram o filme, a crise do bloqueio de Berlim. E depois, em 53, logicamente, tivemos a Guerra da Coreia. E o Brasil foi convidado para enviar tropas para a Guerra da Coreia, dentro dessa aliança estratégica com o mundo ocidental. O Brasil foi convidado para enviar tropas para a Guerra da Coreia. Apenas já adiantando outros assuntos. Bem, em 55,
nós temos 3 marcos que começam a assinalar rachaduras, fissuras nessa rigidez os blocos bipolares. O bloco começa a fracionar-se, não ficar tão rígido. E aí nós temos alguns acontecimentos para definir esta quebra dessa rigidez desses blocos, a quebra da rigidez da bipolaridade. Vamos ver quais foram esses acontecimentos. É muito importante, parecer-me, saber definir os eventos no tempo. Prova de história, é muito importante que eu tenha conhecimento dos eventos na linha do tempo e principalmente saber tirar os porquê. Ok, houve tal evento, mas qual é o reflexo disso para a conjuntura? Então vejamos, são basicamente 3 exemplos que marcam essa quebra da rigidez da bipolaridade da Guerra Fria. O primeiro momento qual é? A morte de Stalin, a morte de Stalin, e aqui assim eu tenho, vocês têm que saber qual, é o discurso de Khrushchev, o discurso no qual Khrushchev aponta o regime de terror de Stalin, e nesse discurso Khrushchev prega para o Congresso do Partido Comunista da União Soviética que a União Soviética jamais poderia entrar com confronto com os Estados Unidos. Haveria somente um modo de se conviver com o sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos. E esse modo seria a coexistência pacífica. Esse discurso de Khrushchev é chamado do discurso de desestalização. Discurso de desestalização, que foi o período de terror da União Soviética durante o regime de Stalin. Então, guardem esse nome, depois pesquisa na internet, discurso de desestalinização de Khrushchev é o marco do início da coexistência pacífica. Outro marco muito importante, atenção, outro marco, 1955, é a Conferência de Bandung, a Conferência do Movimento dos Não Alinhados, Conferência de Bandung de 1955. Escrevam essa conferência num papel da parede. Conferência de Bandung de 1955. Na rigidez da bipolaridade mundial. Por quê? Porque os países do terceiro mundo, os países ao sul, tiveram a seguinte postura: os nossos povos possuem outra prioridade que não é a mesma prioridade estratégica dos Estados Unidos da América e nem tampouco da União Soviética. Os nossos povos têm a prioridade no desenvolvimento econômico e social. As preocupações estratégicas não são prioritárias para os nossos povos. Ainda nós temos outras etapas a vencer. A principal preocupação nossa é com o desenvolvimento econômico e social. E esse movimento dos não alinhados foi liderado pela China, Indonésia, alguns países da África. O Brasil não participou dessa conferência como país membro. O Brasil não teve voz ativa. O Brasil participou apenas como um país observador. Mas fique então com essa ideia. A Conferência de Bandung de 55 marca o movimento dos não alinhados. E ela assinala o quê? Dentro desse contexto da Guerra Fria, o movimento dos não alinhados assinala uma certa flexibilização da rigidez da época, a rigidez da bipolaridade. Um outro acontecimento que marca a quebra dessa rigidez da bipolaridade é a Revolução na Hungria de 56. Então veja por quê. Uma revolução de um país satélite da própria União Soviética contra
o jugo soviético contra o regime político de força da União Soviética. Então, vamos usar esses 3 acontecimentos que eu posso marcar para o início da coexistência pacífica. A coexistência pacífica, então, foi o período que iniciou a quebra da rigidez da bipolaridade. E depois a coexistência pacífica vai de, assim, mais ou menos de 60, né? De 55 até o início de 70, essa década aqui mais ou menos, assim falando em termos de grandes décadas, seria a década da coexistência pacífica. Ok? Depois nós temos a década da distensão, a década da distensão é a década de 70, mais ou menos, de 70 até 1980. Qual é o marco dessa política de distensão? O marco inicial dessa política de distensão é a visita de Nixon à China. E essa política de distensão, também chamada de política de detente, foi uma jogada estratégica do governo Nixon, concebida por Henry Kissinger, o diplomata Kissinger. Ele concebeu uma jogada estratégica, qual? Aproximação da China para isolar a União Soviética, ainda dentro desse contexto da Guerra Fria. E essa distensão é o período da Guerra Fria que eu posso caracterizar como tendo ocorrido ao longo da década de 70, e cujo marco inicial foi a visita de Nixon à China comunista. E depois nós temos a Segunda Guerra Fria. A Segunda Guerra Fria é a Segunda Guerra Fria quente, e que nós temos como marco temporal para definir a Segunda Guerra Fria quente a década de 1980, a década de 1980. E qual é o marco dessa Segunda Guerra Fria quente? É o governo de Reagan. E por que eu falo quente? Porque essa Guerra Fria quente, período, traz novos embates de baixa intensidade. Guerras, novamente, na periferia do sistema internacional. Aqui, assim, vemos a guerrilha de volta na América Central, a volta da Guerra Civil em Angola. Em 79, aqui, o que nós tivemos aqui em 79, os Estados Unidos perderam o Irã, a Revolução Iraniana no Irã. Nós tivemos a invasão do Afeganistão pela União Soviética, ou seja, o tabuleiro geopolítico ele começou a esquentar novamente com guerras na periferia do sistema. E é o período que, em termos de governo dos Estados Unidos, é definido como governo da era Reagan. E esse período da Segunda Guerra Fria quente termina com o anúncio pelo governo Reagan de lançar o projeto da Guerra das Estrelas, projeto no qual a União Soviética não teria condições de competir economicamente e nem tampouco tecnologicamente, fazendo com que a União Soviética iniciasse o seu projeto de abertura política e econômica, que redundou no esfacelamento da União Soviética. E assim, logicamente, terminando o período da Guerra Fria. Então vejo que eu dei assim, falei de rápidas ideias relacionadas a essas diferentes fases da Guerra Fria. Eu também poderia marcar a Guerra Fria, uma citação. A Guerra Fria foi. O que foi a Guerra Fria? Foi um conflito marcado pela criação de alianças militares, OTAN versus Pacto de Varsóvia. O que foi a Guerra Fria? Foi um conflito predominado pela estratégia de contenção. Então vejo que, atenção que eu vou dar um macete. O cérebro responde melhor quando ele gera ideias, Então vejo que eu faço uma pergunta para gerar ideias para a servidão apresentar. O que foi a Guerra Fria? Como é o Brasil? Ok? Apresentar a Guerra do Paraguai. O que foi a Guerra do Paraguai? Desenvolveu-se aonde? Demorou quanto tempo? Quais foram suas causas? Quais foram suas consequências? Quais foram suas principais campanhas?
quais foram os seus principais líderes militares, quais foram os seus principais líderes políticos. Eu estou apresentando a Guerra do Paraguai, no caso. Bem, então vejo que essas ideias foram relacionadas, são ideias geradas para responder à citação. Eu teria também que apresentar alguns reflexos da Guerra Fria no Brasil, porque a questão pede para apresentar a Guerra Fria, vírgula, destacando os seus reflexos no Brasil. Portanto, aí, dentro dessa questão, eu tenho dois conhecimentos para mostrar. Eu não vou voltar na questão para nós ganharmos tempo, então vamos ficar aqui nesse slide mesmo. Então, vejo que eu tenho dois conhecimentos para mostrar. Eu tenho que apresentar a Guerra Fria e também, ao mesmo tempo, lá na redação da explicação da citação, eu preciso destacar os reflexos da Guerra Fria no Brasil. E, logicamente, que eu poderia apresentar alguns reflexos da Guerra Fria no Brasil. A polarização ideológica da sociedade, a Operação Pan-Americana, que foi a política externa do governo JK, de tentar aproximar, tentar atrair capitais norte-americanos para apoiar o desenvolvimento nacional, por meio do discurso de que, atenção Estados Unidos, vocês têm que criarem para o Brasil um plano Marshall, porque um país pobre, uma América Latina pobre, é uma porta aberta para a entrada de ideias comunistas nessa região. Portanto, criem um plano Marshall, tal como vocês criaram na Europa, criem um plano Marshall aqui na América Latina, para que a América Latina não seja uma porta aberta para a entrada das ideias comunistas, por causa da possível exploração da miséria e das dificuldades econômicas e sociais do nosso povo. Então, essa foi a Operação Pan-Americana. A OPA, Operação Pan-Americana. Já guarde esse nome aqui, o nome da política externa da JK, OPA, Operação Pan-Americana. É uma característica desse reflexo da Guerra Fria no Brasil. A política externa aproveitou-se desse contexto da bipolaridade para tentar atrair investimentos norte-americanos para o Brasil. O que não teve sucesso essa política aí. Por quê? Porque a prioridade norte-americana estava onde? Não estava na América Latina. Aonde estava a prioridade norte-americana nessa época? Estava lá na contenção do expansionismo soviético na Ásia e na Europa. Bem, a política externa independente foi outro reflexo que teve aqui também. Eu não vou explicar porque o tempo já está ficando curto. Um outro destaque, o movimento cívico-militar foi um reflexo da Guerra Fria no Brasil. A polarização ideológica da sociedade, que já vinha de muitos anos atrás, atingiu um pico, um ápice maior, redundando no movimento cívico-militar de 64. O americanismo do governo Castelo Branco, a maior aproximação do governo Castelo Branco com o governo dos Estados Unidos, foi um reflexo da Guerra Fria. O outro foi a intervenção na República de São Domingo, a FIP, a Força Interamericana de Paz em 65. O Brasil participou dessas tropas da OEA, que intervieram na República de São Domingo, a fim de combater um movimento comunista que estava tentando se instaurar na região. O rompimento com Cuba. O Brasil, durante o governo de Castelo Branco, cortou relações diplomáticas com Cuba. O rompimento com Cuba, então, foi um reflexo da Guerra Fria. A luta armada no Brasil, a guerrilha urbana, foi um reflexo da Guerra Fria. A guerrilha de Xambioá, a guerrilha rural no Brasil, foi outro reflexo da Guerra Fria. O fortalecimento da doutrina de segurança nacional no Brasil, foi outro reflexo da Guerra Fria. Então vejo que eu teria retirado ideias do meu brainstorm, ok? Então vejo como que eu iria agora organizar essas ideias.
Então, agora, nos slides a seguir, veremos em amarelo a citação da ideia, amarelo a citação da ideia, azul a explicação da ideia e o verde seria a resposta destacando. Então, vejo como que ficaria a organização do meu esquema. Eu já estou introduzindo ideias da organização do esquema. O que é um esquema? O esquema é uma organização gráfica de ideias a partir da qual eu vou desenvolver a minha redação. Ou seja, eu vou olhar para o meu esquema e a partir desse meu esquema, basta que eu olhe para o meu esquema e a partir do esquema eu tenho a facilidade de iniciar a minha redação. Então vejo aqui que eu poderia trabalhar com as seguintes ideias. Citação. O que foi a Guerra Fria? Aqui eu coloco a citação. E conflito ideológico. Porque depois eu vou fazer o quê? Eu vou explicar a minha citação. E aqui eu já coloco a ideia central. O conhecimento central que vai apoiar a minha explicação. Conflito ideológico. Qual é o conhecimento central? Democracia capitalista versus o comunismo socialista. Essa que é a ideia central desse conflito ideológico. Bem, depois no verde eu vou colocar o quê? Destacando a sua influência no Brasil. Ok, aqui eu tenho um conflito ideológico. Qual é a influência desse conflito ideológico no Brasil? No Brasil, qual foi a consequência, qual foi a influência? A polarização da sociedade, direita versus esquerda. Ok? Então vejo que assim eu teria montado o meu esquema para a citação A. Vejamos como que ficaria a redação. Como é que ficaria a redação? Como ficaria a redação com base nesse esquema? Veja como ficaria a redação com base no esquema. Eu estou aqui com o slide completo, tá ok? Por isso, assim que eu passo para adiantar e para fazer a ligação mais rápida com a ideia que estamos trabalhando neste exato momento. Então, veja, aqui eu tenho o meu esquema de solução. Então, vejo que aqui eu teria o meu esquema, aqui eu teria meu esquema, e aqui eu teria a redação. Aqui estaria a redação. Então, veja. 2 pontos de desenvolvimento. A ponto, conflito ideológico, sublinho. Vou explicar. A disputa geopolítica da Guerra Fria fundamentou-se no conflito ideológico entre a democracia capitalista versus o comunismo socialista. Ok, eu já expliquei a minha citação. Agora vem o segundo momento da minha redação. Ok, isso aqui está certo. E onde está o destaque? Destacando o quê? Destacando o quê? Destacando seus reflexos no Brasil. Ponto. No Brasil, a sociedade polarizou-se entre direita e esquerda, particularmente nos governos de Jânio Quadros, 61, e de João Goulart, 61, 64. Então, vejo que essa é a redação, o estilo redacional da servidão apresentar, destacando. É uma servidão muito comum, é uma servidão que certamente vocês vão se deparar no dia do concurso. Atenção que eu vou repetir, não tenho a menor dúvida. Essa servidão, apresentar destacando, caracterizar destacando, justificar destacando. Vocês vão citar, vão explicar e vão destacar. Vamos ver uma outra ideia. Apresentar a Guerra Fria. O que eu vou fazer? Eu vou citar.
eu vou citar. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria caracterizou-se, a Guerra Fria caracteriza-se por áreas de influência. Eu posso apresentar a Guerra Fria por áreas de influência. Daí eu cito, lembrando que a citação é uma ideia curta, bem precisa, e que, de certa forma, ela já responde ao objeto da questão. O objeto da questão. O que é o objeto da questão é o pedido, que foi apresentar a Guerra Fria áreas de influência. Daí eu vou explicar a minha citação. A bipolaridade da Guerra Fria dividiu o mundo por áreas de influência geopolítica. 2 pontos. Grosso modo, por que eu uso essa expressão grosso modo? É para dar uma ideia assim do geral. A prova de cima não tem grande precisão. Há poucos parágrafos, pouco tempo para se escrever. Então, grosso modo, generalmente, grosso modo, o hemisfério ocidental e a Europa Ocidental ficaram sob a influência dos Estados Unidos e a Ásia e a Europa Oriental sob a influência comunista, Moscou e Pequim. Vejam aqui que eu coloquei os 2 polos de poder, os 2 polos de expansão, da doutrina comunista lá na Europa e na Ásia. Havana também foi outro polo de expansão. Foram os 3 grandes polos de expansão da Revolução Comunista. Atenção, os 3 polos de expansão: Moscou, Pequim e Havana, Cuba, aqui nas Américas. Então, ok, daí eu já, digamos, eu já teria explicado a minha citação. O Brasil, inserido na doutrina norte-americana de segurança hemisférica, aliou-se a esse país, tendo como marco a assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, 1947. Aí eu iria para uma outra citação a apresentar, destacando. A Guerra Revolucionária Comunista é o outro conceito que eu posso apresentar, a Guerra Fria. A tomada de poder pela luta armada foi um dos instrumentos do expansionismo global comunista para aumentar sua área de influência sobre países do bloco ocidental, sob o signo do Movimento Comunista Internacional, concebido em Moscou. O Movimento Comunista Internacional foi um órgão estruturado, concebido lá naquela reunião que eu havia falado, a Terceira Internacional Comunista de 1919. Foi um órgão estruturado, e atenção que eu já adianto para apresentar uma diferença em termos de exportação de ideais revolucionários entre 2 revoluções que, de certa forma, modificaram o mundo. Uma revolução foi a Revolução Francesa e outra foi a própria Revolução Comunista de 1917. Mas aqui nós temos uma diferença em termos de estruturação, de organização para a exportação dessas ideias revolucionárias. E vejo que a Revolução Francesa não teve um órgão, não teve uma estrutura organizacional, não teve uma secretaria de partido, não teve agentes por todo o mundo, não teve um órgão estruturado, não teve uma sistematização de estrutura organizacional para exportar os ideais revolucionários da Revolução Francesa. Diferentemente já, a Revolução Comunista, por meio da Terceira Internacional Comunista, criando o Movimento Comunista Internacional, houve uma estrutura organizacional para a exportação dos ideais revolucionários comunistas. Okay? Então vejam esta diferença de concepção de ideias revolucionárias. Então vejo aqui, então foi por isso que eu fiz questão de colocar essa ideia aqui, sob o signo do Movimento Comunista Internacional, concebido em Moscou. Ponto.
Daí eu vou falar o quê? Ok. E daí? E daí? E o destaque? Onde está o destaque? É importante. Vejo que sempre que couber um destaque, eu apresento o destaque. Atenção que eu vou falar. Sempre que couber um destaque, eu tenho que apresentar o destaque, porque vai valer muitos pontos. Daí eu falo o quê? Vai valer muitos pontos. Então veja aí, o Brasil conviveu com movimentos revolucionários armados para a implantação do comunismo no país. O movimento revolucionário 8 de outubro, que voltou-se para a luta armada urbana, e as guerrilhas do Caparaó e do Araguaia, de natureza rural. E assim eu ia trabalhando minhas ideias, ok? E assim eu ia trabalhando minhas ideias. Então vejo como que ficariam as ideias numa redação, na redação do desenvolvimento. A citação, viram aqui, ó, a citação, ok? A citação, a explicação da citação até aqui, e depois aqui o destaque. No Brasil, o Brasil inserido, e assim eu teria o meu estilo redacional. A introdução está aqui, a introdução, e uma solução apresentar a Guerra Fria, destacando seus reflexos no Brasil, os principais reflexos, ok? Bem, então vamos terminar a aula de hoje. Eu acho que nós já identificamos o estilo redacional dessa servidão que é muitíssimo importante, apresentar, vírgula, destacando. Eu creio também que nós apresentamos várias ideias-chave, muitos conhecimentos relacionados à Guerra Fria. E trabalhamos com um conhecimento muito diferencial, os reflexos da Guerra Fria na evolução política do Brasil, na história do Brasil, ok? E a próxima aula, então, nós vamos continuar com esses slides da aula de hoje. Aqui, assim, apenas um exemplo, estou passando exemplos de redações, tá ok? E vamos continuar na próxima aula. Eu espero que vocês leiam esses slides, porque vamos continuar na próxima aula com esses slides, e o foco principal do conhecimento da próxima aula será apresentar a formação territorial do Brasil. Está bem? Então, o foco principal do conhecimento será apresentar a formação territorial do Brasil. Muito obrigado pela atenção. Alguma dúvida? É muito importante que vocês não se acanhem, não tenho dúvida. Eu sei que estamos ainda numa fase muito inicial, mas eu recomendo que vocês comecem uma leitura. É muito importante que vocês tenham 1 hora diária de leitura. Comece a ler aquela sessão estudo básico da plataforma, que comece a ler. Uma outra sessão muito importante também, nesta fase principalmente, qual é? É a sessão, são 2 sessões. É a sessão expressão escrita da plataforma. Vocês já entraram ou já identificaram essa sessão na plataforma? A sessão denominada expressão escrita? Vocês já identificaram ou já entraram lá? Entre nessa sessão e naveguem pela sessão. Ok? Vocês estão num momento muito propício ainda de navegar pela sessão, pelas sessões da plataforma, para conhecer a potencialidade dessas sessões da plataforma. Então, portanto, não deixem de navegar em todos os itens da seção expressão escrita e também da seção método. Há vários exemplos redacionais. Ok? Muito obrigado pela atenção. Podemos terminar a aula. Também podemos terminar a aula. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, por favor, estamos no nosso grupo de WhatsApp. Ok? Então, Leszkowski, boa noite a todos. Um forte abraço. Por favor, 1 hora de leitura diária. Agendem um compromisso. Criem uma rotina. Nós não corremos todos os dias, fazendo barra todos os dias, porque nós criamos o hábito da atividade física. Portanto, também é muito importante criar o hábito da leitura, o hábito do estudo, o hábito do estudo. 1 hora diária de leitura.
Muito obrigado, um forte abraço para todos, bom final de semana, saudações do curso Argos.